Estamos de volta com o CBN em Foco. Eu sou a Marcela Lorenzetto, Carlos Andreas aqui comigo e a gente tem um convidado na linha também para nos ajudar na discussão a respeito das análises com relação ao anúncio de logo mais do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Economista e sócio da consultoria HLB Brasil, Marcelo Fonseca, agradeço sua participação aqui com a gente no CBN em Foco. Já te pergunto, né, sem uma sinalização aí dos rumos da política econômica, né, que viria na forma do novo arcabouço fiscal, a expectativa da maioria dos analistas é de uma manutenção da taxa de juros. O senhor concorda com isso? Tem alguma avaliação a respeito disso? Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Carlos. Prazer estar aqui. Sim, eu concordo. O mercado espera que a taxa fique em 13,75. O Banco Central, nesse momento, aguarda exatamente o desdobramento do que vai ser esse arcabouço fiscal. O Banco Central está de olho também em algumas novidades, coisas que surgiram da última reunião para cá, com relação ao mercado de crédito brasileiro, em função até do que ocorreu com as casas americanas, lojas americanas, e também com o problema que está ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa com alguns bancos. Então, é mais alguns fatores de preocupação para o Banco Central. Então, o Banco Central, na minha opinião, ele vai ficar nos 13,75, já é uma taxa muito alta, já tem muita contração nessa taxa, um juro real muito elevado. O Banco Central espera também que os índices de inflação comece a ceder. Veio um pouco mais alto em fevereiro, em função de aumento de reajuste de escolas, mas acho que o Banco Central, nesse momento, não tem outra coisa a fazer, senão ficar esperando nos 13,75. O senhor acha, tentando colocar aqui, situar o nosso debate na grande pressão, ilustrada, por exemplo, nesse evento recente do BNDES, o senhor acha, todo mundo acha, imagino que a taxa de juros entre nós, o senhor disse, está mesmo muito alta. Haveria espaço? Faz sentido nesse momento a pressão? Claro, politicamente faz sentido, mas do ponto de vista econômico, faz sentido, faria sentido, seria consistente baixar juro agora? Eu entendo que não. O Banco Central, o sistema de meta de inflação, ele funciona como um sistema que fica coordenando expectativas. É uma das partes importantes desse arcabouço, que é o sistema de meta de inflação. Se o Banco Central anuncia para o mercado, e ele já está, se não me engano, desde agosto do ano passado, em 13,75, que a inflação não está cedendo ainda, e se ele baixa agora a taxa de juros, ele emite um sinal muito ruim, que pode afetar as expectativas. E depois, para recuperar isso, custa muito mais caro em termos de produto. Então, eu acho que se já está nesse patamar, que não se aumente, mas que quando a gente tenha sinais razoáveis, que ele comece a diminuir, né? Mas eu acho que ele tem que diminuir realmente, sempre olhando para a parte técnica. O Banco Central sempre fala dos seus modelos que ele utiliza, e não deixar se influenciar por pressão política, essa coisa toda. Dessa hora não tem que ter vaidade, tem que ser realmente a técnica que eles tanto defendem. Mas o senhor acha que haverá alguma sinalização para um novo ciclo nessa questão da redução da taxa básica de juros futuramente? Eu acho que o comunicado de hoje está sendo muito esperado exatamente por isso, Marcelo. Eu acho que o Banco Central provavelmente vai falar um pouco desse arcabouço, que, se não me engano, será divulgado em 15 de abril, no retorno da viagem do presidente à China. O Banco Central vai falar disso. Eu acho que o Banco Central vai tocar também na questão do crédito, porque o que ocorre é que quando você tem um aperto de crédito, isso já se observa no mercado brasileiro, é uma ajuda para o Banco Central, porque quando o Banco Central eleva a taxa de juros para controlar a inflação, o que ele quer é que o custo do crédito fique mais caro também, para que as pessoas consumam menos, as empresas investam menos. Então, quando o Banco Central, eu acho que o Banco Central vai tocar no assunto do aperto do crédito, o Banco Central vai tocar também no assunto do arcabouço fiscal, e eu acho que já com um tom mais positivo nesse sentido. Eu acho que ele vai sinalizar dessa forma, sim, que eu acho que ao longo do ano, talvez até, quem sabe até na próxima reunião de maio, já possa ter algum tipo de alteração. Importante registrar que a próxima reunião será em maio, tudo mais constante, já havendo a divulgação desse arcabouço para condicionar também a formação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual a expectativa do senhor para esse arcabouço? Ou melhor, o que ele precisa conter para ser crível? Eu acho que ele precisa conter regras que sejam claramente, que mostrem claramente uma queda ao longo do tempo da dívida pública em relação ao PIB. Não precisa ser nada para agora, mas que sejam regras claras que, ao longo do tempo, o mercado, todos nós interessados, visualizemos que haverá uma queda da dívida em relação ao PIB.
O problema que está acontecendo no Brasil é que, como o próprio teto foi depauperado, o Brasil está começando a ter um histórico de quebrar regras, desfazer reformas. Então, isso, de certa forma, isso é um problema para o Brasil, porque se o Brasil propõe agora um arcabouço fiscal, o que garante que não vai ser alterado como foi alterado o teto de gasto, né? O Brasil está criando um histórico muito ruim, isso impacta na própria capacidade de uma reforma, de um arcabouço para surtir efeito no mercado. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente espera que seja claramente um arcabouço que demonstre uma queda ao longo do tempo da dívida em relação ao PIB. Mas o senhor acha que é possível mudar essa imagem que foi construída diante de todas essas últimas políticas relacionadas à economia? Olha, eu acho que o Brasil, assim, eu acho que é difícil. Eu já li alguma coisa, por exemplo, com relação à privatização da Eletrobras, aí fala-se muito também da reforma trabalhista, quer dizer, o Brasil muda e depois muda de novo, então nada vale. Eu acho que as coisas têm que passar a valer no Brasil, independente de quem está no poder. Se é proposto no Congresso, se é discutido com a sociedade, tem que valer. Eu acho que o Brasil tem que parar de ficar mudando o que já foi alterado, né? Quem sabe agora o novo arcabouço, porque, na verdade, o governo vai propor um arcabouço que poderá ser alterado. Pode ser que isso impacte também as decisões do Banco Central, esperar um pouco também qual será o fim disso tudo. Mas eu acho que o Brasil tem que realmente começar a levar a sério as coisas que estão discutidas na sociedade, por seus representantes, para que aquilo fique valendo para sempre, né? Marcelo Fonseca, economista e sócio da consultoria HLB Brasil. Muito obrigado, professor. Parabéns pela sua belíssima coleção de guitarras, hein? Impressionante. Deve sair um som muito bom daí. Um abraço. Boa semana. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Andreasa, não há tempo para mais nada, mas amanhã tem mais CBN em Foco e eu te espero, tá bom? Olha que coisa.